Nous reprenons pour conclure cette journée avec, comme je vous le disais tout à l'heure, une expérimentation, une expérience, une conférence à deux voix qui symbolise vraiment ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, toute cette journée, c'est-à-dire de croiser les regards français, portugais sur cette révolution, de réfléchir ensemble à cette révolution importante. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un livre qui a marqué en France, c'est l'histoire mondiale de la France, qui a été coordonné par Patrick Boucheron, où ce qu'il essaie de voir et de dire, c'est que l'histoire de France était traversée de dates qui n'étaient pas forcément des dates qui étaient, à strictement parler, des dates françaises ou des événements qui s'étaient passés en France. Il y avait une date qui, moi, m'avait particulièrement marqué, c'était le 11 septembre 73, le coup d'État au Chili, qui était présente dans cette histoire mondiale de la France. Et lorsqu'on était en train de mettre en place ce programme de conférences, de dialogue, on s'est dit que ça serait quand même pas mal de rajouter, de faire une espèce de fédérata, de rajouter une date à cette histoire mondiale de la France. Et cette date, c'est bien évidemment le 25 avril. On a donc demandé à Patrick Boucheron s'il était d'accord pour relever ce défi. Et il a dit bien entendu oui, mais dans sa grande humilité, il nous a dit « Je ne suis pas spécialiste d'histoire du Portugal, je peux en réfléchir, je peux réfléchir à cette date, je peux donner les outils méthodologiques, conceptuels, qui nous permettraient de dénationaliser, dénaturaliser, définaliser l'histoire et de la penser différemment et de s'intéresser à ce que Sofia de Mello, le 25 avril précisément, appelait la texture du temps. » Donc on est là dans cette expérience avec Luis Trindade, qui lui connaît très bien l'histoire du Portugal, mais qui est aussi une personne qui réfléchit aux temporalités. Donc on est face à deux historiens qui réfléchissent au temps. Ça paraît évident, mais tous les historiens ne réfléchissent pas aux temporalités. Donc je cède la parole à nos deux amis. Je les remercie vraiment infiniment d'avoir relevé ce défi pour penser ce 25 avril 1974 comme une date mondiale. Merci Guillaume, bonsoir à toutes et à tous. Merci Madame l'ambassadrice, merci à toutes les équipes de l'ambassade et de l'Institut français de nous permettre de combler une lacune peut-être, ou en tout cas de dire un remords, puisque parmi toutes les émotions qui m'accompagnent aujourd'hui, le plaisir, l'honneur, la reconnaissance pour tout ce que j'ai entendu depuis ce matin, eh bien, Guillaume Bocara veut charger ma barque d'une émotion supplémentaire qui est le remords, celui d'avoir oublié une date. Et quelle date? Celle qui nous rassemble aujourd'hui, le 25 avril 1974, dans ce livre qui s'appelle l'Histoire mondiale de la France, que je vais quand même présenter d'un mot, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas d'être allusif, qui est paru en 2017, autour de cette idée assez simple que pour expliquer un pays, il fallait plus que ce pays, il fallait trouver dans les dates de son histoire ce qui s'expliquait hors de lui-même, et donc il y avait des dates traditionnelles de l'histoire de France qu'on ne pouvait pas comprendre si on se limitait à l'histoire de France, et qu'il y avait aussi des dates d'événements qui s'étaient passés ailleurs qu'en France et qui atteignaient la France, qui pouvaient en blesser la conscience. C'était le cas du 11 septembre 1973 et avoir des conséquences d'ailleurs, en particulier en 1973 pour les réfugiés chiliens, une évolution des rapports entre les réfugiés et l'immigration. Cette question de l'immigration, j'ai eu à la traiter ensuite, quelques années plus tard, dès l'année suivante, à partir de 2018-2019, et avec Victor Pereira, qui m'a accompagné dans cette aventure, de raconter l'histoire de France à travers son immigration, dans un musée, le Musée national d'histoire de l'immigration. Et là, nous avons évidemment parlé du 25 avril 1974, et grâce à Victor Pereira, on a même ajouté à la bande-son de cette histoire, à la playlist de cette histoire, eh bien, justement, cette fameuse chanson dont tu vas nous parler et qui commençait par le gravier foulé dans un château d'Hérouville en Vexin, et qui était justement l'hymne du 25 avril. Ce livre, l'Histoire mondiale de la France,
son intérêt, d'une certaine manière, c'était un intérêt d'expérimentation. Et l'expérience continue. Et on avait envie, effectivement, de la continuer avec vous. Elle continue du point de vue européen. Et ce dont il s'agit, Madame l'ambassadrice, c'est bien de saisir, effectivement, de quelle texture du temps l'histoire européenne peut être filée ou tissée. Je dirais que l'Europe est peut-être la somme de toutes les expériences que les pays qui la composent ont avec le monde. Et que l'histoire de l'Europe n'existe peut-être pas, mais qu'il y a une collection des histoires mondiales de chaque pays. Et l'histoire mondiale de la France a été adaptée pour 12 pays, dont le Portugal, aussi les Pays-Bas et 10 autres, qui ont en commun de penser que leur histoire est plus grande qu'eux-mêmes. On en a parlé ce matin. C'est une belle idée, mais une idée un peu dangereuse, qu'on a une histoire plus grande que nous-mêmes. Alors je voulais effectivement commencer par là, avant de te donner la parole, et on va l'échanger de manière rapide. Au fond, faire une histoire mondiale ou globale, parce qu'il y a l'histoire qu'on me reproche de ne pas avoir écrit, mais il y a l'histoire que Louis est en train d'écrire, c'est-à-dire une histoire globale du 25 avril 1974. En faire une histoire globale, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord, évidemment, élargir l'espace, mondialiser l'approche. C'est un jeu d'échelle, mais ça veut dire aussi allonger le pas de la chronologie. Considérer que chaque événement est un événement de longue durée. Et on l'a perçu, cette journée, le 25 avril, dans une chronologie. C'est à la fois ce jour admirable, pur, le jour de la pleine puissance d'une volonté politique qui s'affirme, mais c'est aussi, on le sait bien, un événement, c'est ce qui advient de ce qui est déjà advenu. Et cet événement de longue durée, sur 2 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, on va essayer de l'élargir. Mais commençons d'abord par la première question, c'est-à-dire la question sur l'histoire globale. Et puis le Chili, après tout, ça peut être un bon miroir dans cette histoire mondiale de la France. Il y avait le 11 septembre 1973 et il n'y avait pas le 25 avril 1974, 7 mois plus tard. 2 pays qui sont des Finistères effilés de l'extrême Occident. Dans l'un, au Chili, les militaires font ce qu'on attend de militaires, c'est-à-dire un coup d'État qui produit une dictature. Dans l'autre, au Portugal, les militaires font ce qu'on n'attend pas, ce qui étonne le monde, et délivrent un pays d'une dictature. Et dans les 2 cas, la France a un rapport, qui est un rapport de distance, dans le cas du Chili. Comment un pays à 10 000 kilomètres peut à ce point impacter l'histoire de la gauche et de la conscience européenne, alors que le Portugal, c'est évidemment beaucoup plus proche, et on a compris ce matin que ces allers-retours, d'une certaine manière, entre la France et le Portugal, constituaient d'une certaine manière le rythme et la nervure. Donc, Louis, c'est bien de ça dont il s'agit. C'est une histoire globale de la Révolution, qui est aussi une histoire comparée des expériences révolutionnaires. Das experiências revolucionárias, sim. Oui, bom, eu vou falar em português e lamento muito não poder falar em francês, mas demoraria muito tempo e sairia tudo mal. Eu queria começar já agora também por desejar boa noite, manifestar o meu contentamento por estar aqui não só ao lado do Patrick, cuja obra eu muito admiro, mas também por estar nesta sala depois de um dia de trabalhos tão interessante sobre a Revolução e com colegas como a Inácia, a Irene, o Vítor, que muito estimo, e portanto muito obrigado à Embaixada, à Sra. Embaixadora, ao Guillaume, por terem organizado esta sessão. Se eu bem entendo, e para começar e para dar o pontapé de saída,
O que é que pode ser uma abordagem global a um acontecimento local, por exemplo, em relação ao 25 de Abril e ao processo revolucionário que se seguiu. Há, por um lado, o impacto do acontecimento, e Portugal não era um país muito habituado a ter os seus acontecimentos políticos internos projetados pelo mundo, apesar de, imediatamente antes do 25 de Abril, haver um acontecimento que não estava a decorrer necessariamente no território nacional, mas que fazia parte daquilo que era o Império Português e que era necessariamente um acontecimento global, e, portanto, a guerra colonial e inserirmos a guerra colonial na história da Revolução parece-me absolutamente fundamental, não só para explicar a Revolução, mas também para ter uma discussão sobre o que é que pode ser o caráter global da Revolução Portuguesa. E, portanto, o impacto externo, há livros interessantes sobre, por exemplo, o jornalista Joaquim Vieira, com o Reto Mónico, fizeram um livro sobre a Revolução na imprensa mundial, e tudo isso é muito interessante. Portanto, este impacto externo é uma das formas de nós abordarmos a globalidade do acontecimento. Há uma outra que talvez seja mais interessante e que eu penso que vai mais ao encontro da Histoire Mondiale de France, que é como pode haver acontecimentos, práticas que estão a decorrer num determinado lugar e num determinado tempo, mas que superam esse lugar e esse tempo. Ou seja, que são globais em termos geográficos e que podem, de facto, expandir-se muito também em termos cronológicos. Eu dava um exemplo, eu se calhar vou tentar dar o mais possível exemplos disto que eu estou a querer dizer. Uma das grandes fontes para se estudar a Revolução Portuguesa é o cinema. O cinema documental, em que em muitos aspectos se cruza com a reportagem televisiva. Enfim, os arquivos da RTP, os arquivos do nosso Arquivo Nacional de Imagens e Movimentos são riquíssimos nisso. Portugal foi, nesses meses, nesses anos, um lugar de encontro de muitos cineastas e fotógrafos mundiais. Alguns deles verdadeiros globetrotters da Revolução. E um deles, muitas pessoas aqui na sala vão com certeza reconhecer, não só o cineasta como o filme de que eu vou falar, era um alemão chamado Thomas Arlen, cineasta radical dos anos 60, 70, daquele cinema militante, aliás, com grandes representantes em França também, filho de um cineasta nazi, Veit Harlan, já agora, e que vem a Portugal fazer um filme sobre a ocupação de uma terra, sobre a ocupação de um latifúndio. Há várias cenas memoráveis nesse filme. Há um filme sobre esse filme que mostra como muitas dessas cenas memoráveis são, na realidade, não foram encenadas, mas a presença do cineasta foi muito importante. Mas há uma cena em particular que é... Eu vejo assim várias caras a dizer que sim, já sabem do que é que eu vou falar. Há duas. Eu vou falar de uma em que há enfim, portanto, era uma comunidade de camponeses que estão a tentar fazer uma cooperativa. E há um camponês que é o líder e que está a insistir com o outro em que ele entregue a enxada, o instrumento de trabalho, à cooperativa. E o outro reage: não, mas a enxada é minha. Sim, mas se tu entregares a enxada à cooperativa, ela continua a ser tua, mas os outros também podem usar e tu até tens mais enxada à tua disposição. Há um outro filme, ficcional, provavelmente também muita gente aqui viu, de um cineasta que acabou de dizer que ia deixar de fazer filmes, um cineasta britânico chamado Ken Loach, e que tem um filme chamado Terra e Liberdade, Land and Freedom, sobre a Guerra Civil de Espanha. Não sei se o Patrick conhece esse filme. Então, há uma cena nesse filme em que a milícia do PUM, penso eu, ocupa uma aldeia, depois de um grande tiroteio e alguns mortos, e reúnem-se na sala do Alcaide. E vão decidir o que é que vão fazer com as terras. E a conversa é exatamente igual. Há aqueles que dizem que, bom, agora as terras são de todos, e depois há um pequeno proprietário que diz: mas esperem, as terras são de todos, mas aquela corela que eu lá tenho, aquele pequeno, essa continua minha, que aquilo dá muito trabalho. E os outros não, dizem: não, mas se tu deres a corela aos outros, se tu partilhares a tua terra... E, portanto, esta discussão é uma discussão, se calhar, intemporal, sobre a propriedade privada e a propriedade coletiva, sobre o trabalho político coletivo e o individualismo,
E, enfim, é uma coincidência, são dois filmes, na realidade, geograficamente muito próximos, mas eu penso que nos permitem pensar que há aqui uma história, de facto, secular, milenar, e que, de alguma maneira, se está a reatualizar no contexto da Revolução Portuguesa, neste sentido. Oui, c'est là-dessus que tu as travaillé, effectivement, et y compris sur voilà, l'histoire du cinéma, l'histoire de la chanson populaire, l'histoire de la littérature, l'histoire, en somme, de tous ces imaginaires sociaux qui trament la mondialité d'un événement. Parce que dire que l'impact mondial ou franco-portugais d'un événement comme le 25 avril, c'est pas simplement décrire des influences, des voyages ou directement, je dirais, des questions politiques qui se posent, même s'il est important de rappeler quand même qu'à ce moment-là, pour toutes les gauches européennes qui n'ont pas encore tout à fait renoncé à l'option de la violence politique, on est en train de le faire en France, eh bien la question d'une transition démocratique vers un socialisme non communiste est une vraie question. Hein. Donc il y a une histoire effectivement globale des révolutions qui peut s'écrire comme ça, mais il y a cette histoire globale que tu pratiques plutôt, qui est celle en fait de la mise en partage des imaginaires, par les pratiques, par les expériences, et également par les échanges. Et alors, il y a effectivement les échanges européens, mais il y a aussi les échanges globaux avec tous les anticolonialismes, et en particulier les anticolonialismes africains, parce que ça fait partie aussi des choses que la recherche récente a mis en lumière, me semble-t-il. C'est le rapport, tout de même, également d'échanges, et pas simplement d'influence, mais d'échanges entre les milieux anticoloniaux européens et extra-européens qui débouchent quand même sur le 25 avril. É muito curioso, não sei se, por exemplo, o Vítor ou a Inácia concordaram comigo, como esta centralidade das guerras coloniais, do anticolonialismo e depois da descolonização na história do 25 de Abril foi uma coisa que ocorreu muito rapidamente na última década. Eu penso que muito mais facilmente nós contávamos uma história da Revolução de Abril sem que as colónias lá estivessem, a não ser pelo cansaço dos capitães que levou ao golpe, e hoje em dia parece muito mais claro que a Revolução começa em 61, a Revolução começa em 63, a Revolução tem em África e nos palcos africanos uns antecedentes que são estruturantes, não é? A Revolução não poderia ter... Mas isso complexifica muito, agora estava talvez passando um pouco para a geografia da Revolução, porque falava-se há pouco, creio que foi a Inácia, sobre as datas a partir do Hermínio Martins e do Medeiros Ferreira, que pode ser um exercício fútil, mas eu acho que também pode ser um exercício produtivo. Foi o 25 de Abril de 1917, foi 1945, foi 1968, foi 1961. Na realidade, é interessante pensar, até pela estrutura da sociedade portuguesa, como foi um pouco de todas essas coisas, evidentemente depois dentro de circunstâncias muito, muito precisas, e também é uma revolução que herda muito, e esta é uma palavra que talvez tenha desaparecido do nosso léxico político, mas que está muito presente em muitos discursos, herda muito o terceiro mundo. E isto pode ser visto de várias maneiras. Bom, o Chile torna-se imediatamente um símbolo da Revolução Portuguesa, qualquer coisa como, aqui haverá quem se recorde com certeza melhor, Portugal não será o Chile da Europa. Aliás, a disputa de várias forças da Revolução mostra como diferentes agentes podem ser disputados, podem ser utilizados nessa disputa de maneira diferente, porque outros também diriam que Portugal não será a Cuba da Europa. Mas, portanto, o imaginário latino-americano sempre aqui muito presente. Há uma coisa que me parece que é necessariamente muito importante e interessante, que é, nos 13 anos anteriores à Revolução, se a censura foi particularmente cuidadosa com um tema, foi com a Guerra Colonial, e a Guerra Colonial não aparece, a não ser muito filtrada na imprensa, na televisão portuguesa, mas a Guerra do Vietnã aparece.
E, portanto, não é muito difícil, às vezes até pelo tratamento jornalístico que é dado à Guerra do Vietnã, não é muito difícil perceber que o jornalista está a tentar mostrar a Guerra do Vietnã de uma maneira que permita ao leitor ler ali alguma coisa que lhe é muito mais próxima, que são as guerras coloniais que ele não está a poder ver. E, portanto, também aí Portugal, de repente, a passar por aquilo que talvez tenha sido a grande manifestação ou o grande levantamento do terceiro mundo dos anos 60, 70, e depois a relação portanto, com a África, com a Ásia e com a América Latina. E aqui, para além do Chile, eu penso que o Brasil é muito importante. O Brasil está em ditadura desde 64 e a circulação de artistas brasileiros, intelectuais brasileiros por Portugal é não só muito interessante de se verificar, como tem também um grande impacto na Revolução Portuguesa. E há alguns processos. O grande cineasta brasileiro do cinema novo, Glauber Rocha, está em Portugal. O dramaturgo Boal vem a Portugal e tem uma grande influência no teatro independente. A pedagogia de Paulo Freire, enfim. Portanto, de repente vê-se que a Revolução Portuguesa, que tradicionalmente podia ser encerrada ou no espaço europeu ou na lógica da Guerra Fria, de repente vê-se alargada àquilo que nós chamamos o Sul Global, que não era claramente a expressão à época, mas que ao então terceiro mundo. Oui. Et on comprend bien d'ailleurs que cet élargissement, à t'entendre, il est à la fois géographique et chronologique, puisque, et ça aussi, il a bien été question de ça ce matin et cet après-midi, le 25 avril, et les années qui suivent, et qui lui permettent, et qui rendent possible aussi ces promesses, certaines non tenues, d'autres à relever aujourd'hui encore, les fameuses promesses d'avenir, d'avril, eh bien, c'est la singularité, au fond, de cet événement qui est comme entrechoqué ou replié sur lui-même, où on vit en même temps une après-guerre, mai 68, les dernières guerres de décolonisation, mais quand même très tardives. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'il est important à la fois de déplier par l'analyse et de comprendre en même temps qu'elles ont été vécues pliées, vécues entièrement confondues. Voilà. Et c'est ça aussi faire de l'histoire, c'est-à-dire comprendre ce que l'on saisit aujourd'hui mieux et comprendre comment, à ce moment-là, les actrices et les acteurs ne pouvaient pas tout saisir. J'insiste là-dessus parce que, du point de vue aussi français, c'est important. Bien sûr que l'histoire mondiale ou l'histoire globale, celle que tu promeus également, elle consiste quand même aussi essentiellement à prendre la part coloniale de manière pleinement intégrée au récit national. Il est faux de dire qu'on n'a jamais parlé de ça. En France, on a toujours parlé de l'histoire coloniale, mais on en parlait comme d'une province de l'histoire nationale. C'était à côté, ça se passait parallèlement. Par ailleurs, il y avait aussi ça. Mais l'idée qu'au fond, c'était un moteur et un ressort principal de l'histoire nationale en tant qu'elle était impériale, c'est une idée qui a été très difficile à admettre. Et on arrive d'ailleurs aussi à cette question sur laquelle on terminera sans doute, c'est la question de la mémoire, la question de ces promesses d'avril qu'on commence à mettre en cause alors même que toutes n'ont pas été tenues ou relevées. C'est que ça ne fait pas si longtemps que cela qu'on parle au Portugal ou en France de ce legs colonial. Ça fait, tu l'as dit, une dizaine, une quinzaine d'années. Et pourtant, beaucoup disent, ça suffit, c'est assez, on en a trop parlé. Alors que, de mémoire d'hommes, d'anciens étudiants, je peux vous assurer que non, on n'en a pas trop parlé. Ça ne fait que commencer. Et donc, de ce point de vue-là, on a aussi quelque chose à doser entre notre travail d'historienne, d'historien, de chercheur, et puis aussi la nécessité de produire un discours adressé à la société qui puisse être audible et intelligible dans une mémoire qui est quand même très clivée. Et elle est clivée aussi, Louise, parce que, justement, tu l'as introduit et ça nous permet de comprendre peut-être le deuxième volet de cette histoire, c'est que c'est un événement de longue durée.
Un événement global, ça veut dire un événement de longue durée qui, au fond, va replier en lui bien des temporalités. C'est ça, d'une certaine manière, cet événement qui finit par advenir après le 25 avril. Sim. Pegando em duas outras coisas que disseste, e são todas muito estimulantes. Uma, a relação que os paralelos históricos e, portanto, o comparativismo é sempre produtivo, mas também tem os seus limites, e daí o salto do comparativo para o transnacional e para o global. Mas, de facto, o João Soares falava disso há pouco, os paralelos e as ligações e as influências com a cultura francesa, com a história francesa, não foram só intelectuais e artísticas, e intelectual e artisticamente a Revolução Portuguesa, e ideologicamente a Revolução Portuguesa vive muito ainda a cultura francesa. Eu fazia aqui um pequeno parênteses. Em maio de 1975 realiza-se o primeiro encontro, o primeiro congresso dos escritores portugueses. O que é muito curioso, porque os cineastas estão na rua no dia 27, os grupos de teatro estão a fazer peças novas um mês depois, e os escritores demoram um pouco mais tempo. Claro que estão na rua também, mas enfim, o congresso acontece. E, de repente, eu quando li os discursos do congresso, estava à espera de ler, sobretudo, um discurso dominado pela retórica de um movimento literário que dominou a oposição durante o Estado Novo, chamado neorrealismo. E não foi isso que eu encontrei lá. O que eu encontrei lá, em 75, os escritores portugueses estavam a falar de literatura a partir de Barthes, a partir do pós-estruturalismo, a partir da circulação dos discursos. E isso é extremamente interessante. Portanto, esse grande impacto existe, ainda existia em 74, 75, embora sobre isso talvez também se possa dizer mais qualquer coisa, como talvez esse também tenha sido um dos últimos grandes momentos da grande influência francesa sobre a cultura portuguesa. Mas, por exemplo, nunca escapou à atenção de quem olhava para, mesmo em Portugal, a situação política portuguesa, o que tinha acontecido na Argélia e o que tinha acontecido com o fim da Guerra da Argélia, e como isso podia, de alguma maneira, influenciar aquilo que estava a acontecer em Portugal. Portanto, a França sempre muito influente, ou então sempre como um caso de paralelismo interessante de explorar. A Revolução, que é também uma descolonização, traz seguramente algumas coisas um pouco diferentes àquilo que é a presença em Portugal do legado colonial, do retorno, não é? Daquela comunidade de portugueses que vem, e a esse nível estão a acontecer coisas de facto muito interessantes. Na última década, das últimas 2 décadas, está ali o António Pinto Ribeiro, segundo julgo saber, que tem trabalhado muito sobre as presenças, as memórias coloniais, pós-coloniais, etc. Nós temos um colega em Coimbra, Miguel Cardina, que fez um grande projeto de história oral, que tem esta pequena particularidade que é absolutamente decisiva, que é uma história oral sobre a guerra colonial, com todos os exércitos da guerra colonial, e isso tem acompanhado na sociedade portuguesa a emergência muito tímida, muito insatisfatória de alguns intelectuais de origem africana que têm tomado o espaço público e que, portanto, têm forçado a olhar para o passado colonial de uma maneira diferente e que, em boa medida, também, na minha opinião, explicam a agressividade do regresso do nacionalismo mais, eu ia dizer mais retrógrado, mas ele não é retrógrado necessariamente só, mas enfim, da extrema-direita, para simplificar. Et une des manières, sans doute, c'est également d'épaissir cette date, enfin d'en faire une date épaisse, d'en faire une date qui prend en charge un temps long, un événement de longue durée. C'est aussi de comprendre que cette révolution qui est une décolonisation est aussi une déconstruction. Tu en parlais tout à l'heure et ça m'a beaucoup frappé ce matin dans ce que disait notamment Yves Léonard, d'un grand récit d'un Portugal voué à la mer depuis Ceuta, depuis 1415, depuis les navigateurs, qui est une aventure à la fois coloniale et catholique, et indissociablement catholique et coloniale, et une reconquista qui n'en finit plus d'une certaine manière. Alors aujourd'hui, bien sûr, on est fasciné encore par le moment des commencements du grand
du moment inaugural, le 15e siècle portugais. Et puis avant de faire l'histoire mondiale de la France, j'avais fait une histoire du monde au 15e siècle, et le 15e siècle est d'une certaine manière le siècle portugais. Pour l'Europe en tout cas, et le monde assez rapidement. Mais là encore, si on suit effectivement, je dirais, la leçon des historiens de l'histoire, ce qu'on appelle l'histoire connectée cette fois-ci, comme par exemple Sanjay Subramaniam, qui a fait une grande biographie de Vasco de Gama, eh bien, on voit que cette histoire, elle dure au XVIe, au XVIIe siècle. C'est l'histoire des missions, c'est l'histoire effectivement de la catholicité. Et donc, c'est ce qu'il y a quand même, malgré tout, d'admirable et, pardon pour ce mot un peu suranné, d'héroïque dans la Révolution des œillets. C'est que c'est toute cette longue histoire qu'il faut liquider. Alors ça ne se liquide pas en un jour, ni en 2 ans. Et on voit aujourd'hui qu'il y a des récidives. Parce que personne n'est vacciné de quoi que ce soit. Le vaccin, ça marche chez les êtres humains, ça ne marche pas dans les sociétés. Mais oui, c'est cette longue histoire que, d'une certaine manière, dramatise le moment du 25 avril. Oui. Isso, de facto, é complicado e eu não quero passar muito tempo sobre isto, mas falou-se hoje de manhã muito numa teoria desenvolvida por um sociólogo e antropólogo brasileiro chamado Gilberto Freire, que é o lusotropicalismo, e que é uma teoria sociológica e antropológica que, basicamente, acho que por vezes, quando se usa a expressão no espaço público, esquece disso, é uma tentativa de explicar a estrutura da sociedade brasileira. O que o Gilberto Freire queria fazer era explicar o mulato. E, segundo ele, isto acontece porque o português, segundo ele, era uma espécie de o negro da Europa e logo miscigenou-se com uma facilidade maior do que outros colonizadores europeus. É evidente que isto é muitíssimo mal aceito no início, nos anos 30, ou seja, no momento auge do fascismo, do Estado Novo, mas depois, a partir dos anos 50, 60, em contexto de guerra colonial, começa a ser interessante para o regime promover o Gilberto Freire e promover o lusotropicalismo. Eu acho, em todo o caso, que o lusotropicalismo nunca foi uma teoria muito presente no espaço público português até há poucas décadas. E penso que aquilo que faz parte da grande narrativa do romance para o português é uma tradição mais longa, que remonta seguramente a muito antes do século XIX, mas começa a ser sistematizada no fim do século XIX e início do século XX. Filósofos como, agora não vou aqui fazer uma grande lista, Sampaio Bruno, uma corrente literária e teórica chamada saudosismo, que coloca a saudade como o âmago do sentimento português, que depois é desenvolvida em departamentos de filosofia, que tem em Fernando Pessoa também um representante interessante, e que depois, precisamente no momento auge em que estamos à beira da guerra colonial, faz uma coisa que é uma espécie de megalomania teórica, que é fundar uma coisa a que chama filosofia portuguesa. E filosofia portuguesa, podia-se pensar, bom, filosofia portuguesa é a filosofia feita pelos filósofos portugueses. Não, filosofia portuguesa é a ideia de que há uma ontologia portuguesa, uma forma de estar num mundo que é intrinsecamente portuguesa, e que, portanto, justifica um ideário e uma doutrina portuguesa. E muitas vezes, quando falo isto aos meus colegas, eles dizem, mas isso desapareceu completamente da sociedade portuguesa. Bom, em primeiro lugar, há uma revista em 57 e alguns intelectuais logo nessa época que têm uma presença pública muito maior do que uma vez teve Gilberto Freire. António Quadros, mais tarde Agostinho da Silva. Mas para mim o que me interessa dizer era 2 coisas. Uma, que hoje em dia muita da herança filosófica da filosofia portuguesa está presente na ideia de lusofonia, uma espécie de missão portuguesa no mundo, mas eu acho ainda mais interessante, porque estamos ainda a passar no momento revolucionário, há um momento de emergência pop nos anos 80 em Portugal, através de várias figuras. Uma delas, um filósofo, Agostinho da Silva, que tinha passado muitos anos no Brasil e que tem uma série de programas na televisão em Portugal que são muito populares, ele era um grande orador.
Um intelectual e crítico musical chamado Miguel Esteves Cardoso, que ainda hoje é um intelectual do espaço público português, que também promove muito deste ideário e que tem, e era isso que me interessava, era aqui que me interessava chegar, e que tem uma manifestação cultural muito interessante num conjunto de bandas pop nacionalistas, que conseguem fazer uma coisa extraordinária, que é ter uma sonoridade anglo-saxónica, e aqui entra aquilo que eu queria dizer há pouco, ou seja, a cultura francesa foi desempenhando no papel, mas o que também está a emergir logo a partir dos anos 60, e eu gostava, por exemplo, que nós não esquecêssemos que 75, 76 são os anos do punk. E, portanto, o que vem a seguir à Revolução é a emergência de uma grande cultura juvenil que se vê pouco na Revolução, e por onde entram muitas coisas, entra também muita rebeldia e muita subversão, mas por onde também reemerge esta longa narrativa de uma espécie de um messianismo português, basicamente, de um destino messiânico da história de Portugal. Que o José Neves falou un peu de manière. Oui. C'est vrai que si on avait à écrire ensemble cette notice oubliée de l'histoire mondiale de la France sur le 25 avril, on aurait en somme bien des manières de la commencer. On pourrait la commencer par, d'abord par les questions de commémoration, comme on l'a entendu tout à l'heure, parce que l'histoire et la mémoire sont en somme indissociables, et effectivement partir d'aujourd'hui, se dire que 50 ans après, 50 députés d'extrême droite, c'était vraiment pas prévu, et que d'une certaine manière, il y a là quelque chose qui nous rappelle l'imprévisibilité de l'histoire. On aurait pu la commencer sur justement une rengaine populaire et parler de la chanson populaire dont avec Victor Pereira, on a fait effectivement une des voies d'entrée du rapport entre l'immigration et l'histoire du Portugal entre France et ici. On aurait pu aussi parler du langage révolutionnaire des fleurs. Après tout, depuis la révolution du camélia au Brésil en 1885, qui met en jeu tout ce dont tu parles, jusqu'à celle des lilas pour les printemps arabes, il y a aussi cette question-là qui joue. Et puis, moi, ce qui me frappe, c'est la tonalité de cette journée qui est aussi toute empreinte, et je ne veux pas la culturaliser et parler effectivement d'un rapport portugais au monde, mais une forme de, non pas de nostalgie, mais de tristesse face aux promesses non accomplies, qui part de loin, qui part du XVe siècle. Pardon, moi je suis médiéviste dans le civil, puisqu'on parle de militaire. Je me souviens de ce magnifique livre de Miguel Torga qui s'appelle Portugal, qui se termine à Sagres par l'envol comme des albatros, où il dit voilà, nous avons chuté du promontoire blanc vers le bleu azuré du ciel et les grandes découvertes. En somme, c'était pas seulement de promener l'universel dans tous les coins du monde, c'était de nous découvrir nous-mêmes si perplexes. La grande découverte des grandes découvertes, c'est l'inquiétude d'être au monde. Voilà. Et il y a quand même quelque chose de fondamentalement lié à, oui, l'extrême Occident ou le Finistère de l'Europe, qu'est le Portugal, qui est que quand on s'interroge sur l'Europe, et quand on veut s'interroger sur elle en ne cherchant pas, surtout pas, à parler d'un modèle démocratique, comme tu le disais, Myriam, à diffuser ou à imiter, eh bien, on est bien obligé de se dire que peut-être que le legs le plus précieux de l'Europe, c'est le mal d'Europe. C'est la certitude, au fond, qu'on est les barbares du monde. et ça, pardon, mais ça date du XVe siècle. Donc, il y a quelque chose quand même aussi, si on veut à la fois mondialiser et épaissir comme un événement de longue durée le 25 avril, il y a quelque chose de ça, de cette
mélancolie révolutionnaire. Bom, só então duas pequenas coisas sobre isso. De facto, e peço desculpa pela imensa banalidade do que eu vou dizer, o 25 de Abril foi uma revolução. E, portanto, sendo uma revolução, não sei se foi das últimas, não sei em que lugar é que ela está eu agora estou a pensar no Enzo Traverso. E neste livro da melancolia de esquerda e o fim das revoluções. Mas a história das revoluções é por excelência uma história global. E, portanto, de alguma maneira, a Revolução Portuguesa, isso foi sentido de uma maneira bastante surpreendente por muitos dos participantes na Revolução, mesmo os menos letrados. Mais uma vez, olhando para os filmes, o que os filmes fazem, o que muitos destes filmes fazem, é pôr em cena aquilo que o Michel de Certeau disse sobre 68, não é? Aquela frase que eu evito estar sempre a citar nos meus artigos porque já cansa, não é? Mas é que em 68 tomou-se o discurso do mesmo modo que em 1789 se tinha tomado a Bastilha. E portanto, a Revolução Portuguesa também tem isso, e eu acho muito interessante olhar para estes filmes e ver a tomada do discurso, e o que nós vemos é pessoas pouco letradas a utilizar a palavra, não tanto a palavra democracia, curiosamente, nem tanto a palavra liberdade, mas sobretudo a palavra socialismo. E a falar de imperialismo, de anticapitalismo, e de repente é bastante espantoso como estas pessoas conseguem verbalizar a sua situação com uma visão global do mundo, onde eles sabem situar a União Soviética, sabem situar a África, sabem situar o Vietnã, etc. E nós podemos pensar de uma maneira um pouco cínica, como muitas vezes os intelectuais pensam, que, bom, no fundo aquilo é um discurso mimético. Eles estão simplesmente a imitar o que ouviram os líderes partidários dizer. Eu acho que isso é muito difícil. As pessoas, quando falam, estão a pensar no que estão a dizer. É o meu ponto de partida. Um bocadinho como o Jacques Rancière. E, portanto, elas estão a conseguir repercutir um discurso que aí é claramente global. Em relação ao outro aspecto, e, portanto, a ideia de que as revoluções, que são, se calhar, um objeto histórico do passado e que, portanto, nesse sentido, nos custa hoje a pensar mais do que éramos capazes, eu não, que nasci em 1971, mas que quem as viveu, da maneira como conseguia pensá-las, as revoluções podem ser vistas como objetos quase que por natureza transnacionais ou que se projetam para fora das suas geografias específicas. Em relação à longa narrativa, e à persistência da longa narrativa, eu também, portuguesa e do nacionalismo português, eu também estou de acordo em quem disse hoje de manhã que Portugal já não tem um discurso messiânico, pelo menos muito visível. Mas o que é interessante é pensar em que é que consistia este discurso messiânico. E eu há bocadinho, não sei se chamei delirante à filosofia portuguesa de 57, mas de facto não me parece, não consigo encontrar outro nome, mas o salazarismo, que é de facto quem sistematiza, e o salazarismo não é o Oliveira Salazar, é um conjunto vasto de intelectuais, escritores à volta do Salazar, que eu vou acabar em 2 e depois não digo mais nada. Esse é de facto um messianismo megalómano e delirante, e eu acho que não estou a exagerar, porque Portugal é um país absolutamente isolado, nos anos 20, 30, muitíssimo pobre, em crise política, social, económica, etc. E há um conjunto de intelectuais à volta do Salazar que, no fundo, dizem qualquer coisa como isto. Eu vou simplificar, mas julgo que não pode deturpar. A história de Portugal é uma história evangélica, segundo a terminologia histórica, é uma história da reconquista e do descobrimento, e o descobrimento é a evangelização. Portanto, Portugal abriu o catolicismo ao mundo, no século XV e XVI, e depois, diz a narrativa, vieram os franceses, vieram os espanhóis, vieram os ingleses e transformaram isto numa grande aventura capitalista. Isto permite fazer com que a pobreza portuguesa jogasse a favor de Portugal, sobretudo a partir de 1929, e da crise do capitalismo, onde Portugal pode novamente aparecer como uma espécie de farol da civilização, assim a Europa queira vê-lo, como uma espécie de guia espiritual. Isto é delirante e, evidentemente, não tem nenhum impacto global neste sentido, mas tem um enorme impacto interno, onde há uma forma de vida que os portugueses são convidados a aceitar por uma espécie de superioridade moral e um destino histórico. Isto desaparece, é evidente, eu não vejo grandes sinais disso, enfim, não vejo grandes sinais disso hoje na sociedade portuguesa, apesar de tudo, organizar em 98 uma exposição mundial a que se dá o nome de Oceanos, não deixa de subtilmente mostrar que Portugal ainda é uma espécie de encarnação
da fluidez da globalização. Portanto, essas coisas continuam a surgir e aí o que eu acho é que provavelmente em França haverá coisas deste género, em Inglaterra seguramente também as há, e, enfim. Mas a história do nacionalismo também é uma história global. D'où la nécessité de commémorer, sans doute, de commémorer et de penser, puisque j'ai été, moi, formé, je suis né en 1965, par un débat sur la Révolution française, où on se posait la question de savoir s'il fallait la commémorer ou la penser. Là, on peut faire les deux, et surtout quand il s'agit de penser un modèle désirable, comme un modèle de démocratie désirable. Le problème, Louise, c'est qu'on ne peut pas citer Michel de Certeau, la parole se prend comme la Bastille, et la garder. Donc on est obligé, une fois qu'on a dit ça, de donner la parole à celles et ceux qui la détiennent, en fait, parce que... Parfait. Ouais. Boa noite, eu já que estou aqui vou dizer umas coisas sobre este problema ou esta questão do global e do local. Realmente não poderia deixar de dizer. E é pelo seguinte, realmente a Revolução Portuguesa tem uma dimensão global que é de facto estranha, porque essa dimensão global é feita por quem? É feita por um fenómeno realmente único da Revolução Portuguesa, pelos jovens militares. Quer dizer, porque as causas da Revolução Portuguesa já existiam antes. Havia pelo menos 5 anos. A guerra colonial, o atraso económico, o isolamento internacional, tudo isso existia 5 anos antes. Mas, portanto, as condições, os factos objetivos da transformação, da necessidade de mudança, existiam há vários anos. E também existia oposição democrática em Portugal. Também existia gente com muito mais preparação política que os militares. Mas, entretanto, não se deu o fenómeno. Só se deu quando vieram estes jovens militares, porque aqui entrou uma questão fundamental que eu julgo que normalmente não é analisada. São os fatores subjetivos dos militares. São os valores e os princípios que os militares transportavam. E é isso que dá uma dimensão global à Revolução, porque isso, de facto, esses valores são universais, não eram só de Portugal. Quer dizer, os valores dos militares, da generosidade, da participação, da liberdade, da paz, porque é a paz que nos mobiliza. Quer dizer, nós queremos acabar com a guerra. Queremos acabar com a guerra, portanto, para conquistar a paz, para construir a paz. Somos jovens, somos generosos. Portanto, depois há um fator extremamente importante que é a Revolução Portuguesa, o único que tem, que é o fator estético. Quer dizer, a Revolução é uma revolução política, tem rupturas políticas, tem rupturas económicas, tem sociais, tem culturais. Mas tem uma ruptura estética que lhe dá uma dimensão única no mundo. E isso tem uma projeção internacional, que é exatamente o cravo. E que não foi feita por nós militares. Por nós militares foi escolhida a canção, o sinal, que é já uma canção com uma ideia que diz o povo é quem mais ordena. Portanto, é um sinal de democracia. Mas a flor é uma coisa extraordinária, é popular, enfim, é a Dona Odete, e entrega a flor aos soldados, os soldados metem a flor na espingarda. E isto, o que é que diz ao mundo? Diz, a revolução daqueles homens, a metralha, as balas daqueles homens são flores. É evidente que isto tem um impacto emotivo global. E, portanto, digamos, estes jovens militares só aconteceram nesta altura, porque as condições objetivas já existiam, mas estes só amadureceram naquela altura. Quer dizer, levaram tempo a ganhar esta consciência e, sobretudo, o que projetaram foi valores. E estes valores, de facto, são universais, são da Revolução Portuguesa e que são dos outros também. E por isso, todos os intelectuais de esquerda e outros vieram fazer turismo político a Portugal para ver como é que isto era. Porque nós... É verdade, vieram todos cá, isso não há dúvida. E nós não seguimos nenhum modelo, nem nenhuma prática anterior. Isso é outra questão interessante. Quando querem enquadrar a Revolução Portuguesa no modelo A, ou no modelo B, ou no modelo C, estão completamente errados. Não seguimos modelo nenhum.
Nós criamos o nosso próprio modelo e o nosso próprio processo. E era este contributo que eu queria dar. Muito obrigado. Só, enquanto mais ninguém fala, sobre esta coisa de ter havido muita gente na Europa que veio a Portugal, aliás, o Vítor Pereira escreveu sobre isso, um grande escritor catalão, Manuel Vázquez Montalbán, definiu a Revolução Portuguesa como uma revolução onde se podia ir de carro. E, portanto, para muitos europeus foi, evidentemente, a primeira vez onde se podia participar na Revolução. On a le temps de prendre encore une ou deux interventions, questions. Si l'on laisse nos amis conclure, je pense qu'ils ont relevé ce défi. On les remercie infiniment. C'était d'une grande richesse, c'était vraiment un jour entier et pur, hein, pour terminer sur ce poème de Sofia de Mello. Et je laisse la parole à nos deux amis, vraiment un merci infiniment de cette conférence à deux voix. Je pense qu'il symbolise le rapport entre nos deux pays, qui symbolise qu'il va bien au-delà du rapport entre nos deux pays, et qu'on essaie depuis la francophonie à l'lusophonie de penser différemment le monde et notre rapport au monde. Donc vraiment merci de tout cœur. Je vous laisse conclure. Il encore autre chose? Pour parler un peu? Il faut encore parler? Si vous voulez conclure, sinon on en reste là. Eu tinha aqui uma lista de coisas que queria referir e se calhar deixava uma sugestão à Embaixada. Há um filme muito esquecido, aliás eu vi-o há muito tempo e nem me lembro muito bem dele, de um cineasta que faleceu há muito pouco tempo, um cineasta português chamado António Pedro Vasconcelos, e que faz um filme em 1979, 80, chamado Oxalá, e que é a história de um português que está em França quando está a Revolução. Eu não me lembro bem do filme, ele vem a Portugal, depois regressa, mas é um filme que encena muito bem a discussão dele, nomeadamente com a namorada, onde ele acusa a intelectualidade de esquerda francesa de não perceber nada do que está a passar em Portugal. Portanto, muitas destas coisas que falámos hoje está muito bem encenada nesse filme. É um filme que eu não vejo ser projetado há muito tempo e que, de repente, fiquei cheio de vontade de ver quando estava a pensar na nossa conversa. Patrick. Oui, non, mais d'un mot pour vous remercier toutes et tous de cette belle journée, effectivement, et de corriger un peu ce que je disais sur la nostalgie ou la tristesse. Il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a aussi cette énergie que, monsieur, vous venez d'exprimer avec fougue, j'allais dire avec jeunesse. Parce que la jeunesse n'est qu'un mot, en fait. Et on sait bien que, malheureusement, moi, je viens d'un pays... en France, qui ne doit le fait qu'il n'est pas gouverné par l'extrême droite aujourd'hui que par la vieillesse de sa population. Voilà, c'est-à-dire que si la France avait la même structure démographique que le Portugal, l'extrême droite serait déjà au pouvoir. Donc, et donc on a quand même... Pardon ? Oui, mais mais la structure électorale n'est pas la même. Et en France, on le voit bien, il y a aussi une partie des jeunes et des jeunes hommes qui sont de plus en plus attirés par ce vote-là. Et qu'est-ce qu'on fait de ça ? Alors effectivement, on peut toujours dire qu'il y a un modèle désirable à réenchanter de la démocratie. Je crois que malheureusement, nous vivons dans des sociétés post-historiques. C'est-à-dire que le rappel à l'histoire n'a plus l'efficacité qu'on espère et qui nous fait vivre et qu'on aime. Mais ça ne se passe plus comme ça. Donc, il faut effectivement sans doute réenchanter cette histoire et ça passe par plein de, sans doute, d'initiatives savantes, populaires, publiques, mais surtout par une forme d'adresse, une adresse franche et directe, comme celle que celle dont vous nous avez fait bénéficier, monsieur, et je vous en remercie. Je vous demande, pour ceux qui ont les casques,
de nous les remettre et ne pas oublier de nous les remettre. Et les bidules ou les casques. Et on se retrouve dans le parc.